Só um minutinho, agora começou. Macho adulto branco, sempre no comando, riscar os índios, nada esperar dos pretos. Macho que com sua burrice fará jorrar sangue demais nos pantanais, na cidade, nas caatingas e nos gerais, diz Caetano Veloso. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao ano acadêmico do Grupo de Estudos. É nossa primeira sessão. Eu sou Marcelo Ricardo, professor da FAI, UFMG, junto com Michele Ueno, do ISEX também da UFMG, iniciamos a nova coordenação do Laboratório LEPSI em 2025, em substituição a Margarete Diniz, da UFOP, e de Mônica Rani, da UFMG, que pilotaram a boa gestão anterior. Obrigado a vocês e à equipe de membros, estudantes, colaboradores, colaboradoras. Na verdade, compomos um número crescente de operadoras e operadores da psicanálise, educação e política de nosso hemisfério, que tem buscado esticar os limites das teorizações metropolitanas, muitas delas universais, hegemônicas, colonizadoras. Aqui na periferia do mundo, tais teorizações vêm se mostrando insuficientes para alcançar nossos sujeitos, nossos modos de existência, nossas inibições, sintomas e angústias. Nesse viés, o LEPSI Minas, desde 2022, tem retomado o debate sobre as 3 artes impossíveis, psicanálise, educação e política, que dão centralidade às iniciativas do laboratório na UFMG e na UFOP. Lembrando que ele se estende à USP e à Unifesp, de onde se originou. Visamos, com essa retomada, analisar inconscientes colonizados, identificações racializadas, sexuadas, generificadas, subalternizadas, periferizadas. Assim, docentes, estudantes e colaboradores do laboratório têm feito esforços no sentido de contribuir para recuperar alguma potência da psicanálise, como também da educação e da política, voltada à cena pública e aos modos de subjetivação de nossa época e lugar. Isso guarda uma intenção. Todas as iniciativas do laboratório em 2025 servirão como preparatórias para o 16º Colóquio Internacional do LEPSI, a ocorrer na UFMG em junho de 26, cujo tema, ainda a definir, girará em torno da constituição de sujeitos, estando do lado de baixo do Equador. Portanto, compondo o hall dessas iniciativas, estamos aqui para realizar o grupo de estudo LEPSI, sempre na última segunda-feira de cada mês, com sessões abertas ao público interessado, na modalidade online, de 17 às 19 horas. A participação é aberta, gratuita e sem inscrição prévia. Basta acessar o link de divulgação no site do laboratório. Como funciona? A cada encontro, um ou mais membros do LEPSI e ou convidados, convidadas, são os referentes para o debate do dia, propondo material de estudo, comentários e a organização das discussões. O estudo prévio do material da sessão é fundamental para o êxito do debate e envolvimento das e dos participantes. As sessões são gravadas para serem veiculadas no canal do YouTube do LEPSI Minas. Entende-se assim que quem participa concorda com essa gravação. E claro, inscreva-se caso você queira ser notificado ou notificada. Agradecemos a presença de vocês, que muito nos prestigia. Sintam-se bem-vindos, bem-vindas. E convido agora a professora Michele Ueno para também dar-lhes uma palavra de boas-vindas antes de passarmos ao nosso estudo de hoje. Michele? Olá, pessoal, boa tarde. Como o Marcelo já falou bastante, né, do nosso grupo, então queria agradecer a Margarete e Mônica pela frente do grupo, né, no ano passado, e aí estou eu agora junto com o Marcelo para a gente retomar, então, as nossas atividades, dando início esse ano de 2025. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e aproveitemos o nosso grupo. Obrigada. Obrigado, Michele. Faço lembrar que ainda que em 2025 teremos o 13º RUEPSI, né, a Rede Psicanálise e Educação a qual estamos inscritos, a ocorrer em Rosário, Argentina, de 13 a 15 de novembro, com um tema já definido, ok? Entre consentimento e renúncia, o ato educativo frente aos discursos imperativos da época.
Bem, a nossa convidada, professora Sarug Dagir, docente de psicologia da Universidade Federal de Tocantins, doutora em psicologia pela UFMG, é líder do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Sexualidade, Corporalidades e Direitos da UFT, é autora de livro e artigos sobre esse tema e nos falará hoje sobre o falo passivo, complexo de perfuração e o quantum psíquico em Marie Bonaparte. É uma viva honra tê-la aqui conosco, Sarug. Seja muito bem-vinda ao LEPSE. Convido também o Pedro Castilho, nosso professor do laboratório, colega nosso aqui, que conduzirá o estudo de hoje, comentários, etc. Pedro, é com você. Obrigado. Bem-vindo aos dois. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Michele. Então, para reforçar as palavras do professor Marcelo Ricardo, é com grande prazer que a gente está recebendo a professora Sarug, professora do curso de Psicologia da Universidade Federal de Tocantins, pós-graduação, mestrado e doutorado na Psicologia da UFMG, tradutora de Marie Bonaparte, escreveu a primeira tese de doutorado em Psicologia sobre as obras científicas de Marie Bonaparte, com um olhar laplanchiano. Segundo o professor Rémi Amoureux, do curso de Psicologia da Universidade de Lausanne, Suíça, Sarug é protagonista pela reabilitação de parte da obra de Marie Bonaparte. Então, um grande prazer tê-la aqui, Sarug. Além disso, a gente já teve, né, um longo período de convivência, nós somos membros fundadores do grupo Foucault BH, foi ela que trouxe para a gente ler o trabalho do Michel Foucault sobre o texto sobre a questão hermafrodita, e também é uma profunda conhecedora da obra de Michel Foucault. Desde a época da graduação, eu já ficava espantado com o conhecimento que ela tinha sobre essa obra, e, além disso, é uma atriz de cinema, protagonizou a sua própria história num filme que vale a pena assistir, que é O Céu Sob os Meus Ombros, dirigido por Sérgio Borges, uma autoficção, onde ela conta a história de si mesma, com mais dois personagens que contam suas histórias, e foi um vencedor do cinema do Festival de Brasília, né, Sarug, se não estou enganado. Isso mesmo. Eu acho que você pode apresentar um pouco a Marie Bonaparte, o cenário psicanalítico, contar um pouco a história dela, e depois você pode trazer esses três conceitos, apresentar esses três conceitos que você propôs apresentar aqui no grupo, além de né, dos artigos que você já enviou, o grupo aqui já teve acesso aos artigos, então você pode apresentar isso, né, para a gente debater depois da sua apresentação, tá bom? Um abraço. Obrigada. Muito obrigada ao professor Marcelo, à Mônica, né, ao Pedro Castilho, que é amigo de longa data. Para mim é uma honra, né, estar abrindo os trabalhos, né, desse ano de 2025 com vocês. A minha internet caiu, né? Depois eu já tive que voltar, que aqui no Tocantins tem muita flutuação na internet, a gente tem muita queda. E é bom estar com vocês hoje, né? Eu vou compartilhar aqui uma foto da Marie Bonaparte. Será que eu consigo? É janela ou tela cheia? Tela cheia, né? Pode ser tela cheia. Tem que ver onde que ela está para você aí. Ela está... Ah, já achei. Compartilha. Achou? Uhum. Será que eu achei? Vocês estão vendo? Aham, deu certo. Deu certo? Isso, ela está aí do ladinho, né? Muito bem. Então, essa aqui é a Marie Bonaparte, né? Princesa, né? Vossa Alteza Real.
Sua Alteza Real, Princesa de Grécia e Dinamarca, Princesa Marie, ou, como ela gostava de ser chamada, a última Bonaparte, né? A Marie Bonaparte. Ela é sobrinha bisneta do Napoleão I da França. Ela, da parte de pai, né? Ela é Bonaparte da parte de pai, e ela é da família dos Blancs da parte de mãe. Essa família, da parte de mãe, foi quem fundou o Cassino de Monte Carlo, lá em Mônaco. Então, ela herdou uma fortuna imensa. Ela ficou órfã de mãe logo ao nascer. Isso impactou muito a vida dela. Inclusive, a obra científica dela traz essa marca, né? Eu escrevi um artigo falando aí a questão da orfandade, né? E o pai, né, que foi muito ausente, né, vivia viajando, e tinha uma biblioteca imensa, né, e foi ali que ela começou a se ter a sua formação, como eu diria, intelectual. Ela queria fazer medicina, mas o pai não queria aceitar, porque para o pai ela falou assim: minha filha, você é dona de uma fortuna muito grande, se você fazer medicina é perda de tempo, você tem que arrumar um marido digno, né, da sua fortuna. E aí, Fosse escolheu o marido dela, né, então o eleito foi o príncipe George de Grécia e Dinamarca. E aí ela fez casamento em 1907, essa foto é do dia do casamento, em que ela, né, recebe o título de princesa. Bom, as obras completas delas são em torno de 50, né, entre livros e artigos são 50, né, a gente pode dizer 50, entre artigos e livros. É uma obra praticamente, a gente tem textos literários, textos autobiográficos, a gente tem a parte de arquivo, que é imensa, imensurável. Ela simplesmente arquivava tudo. Cartas, né, tudo. Artigos de jornais, textos sociológicos, textos de mitologia, textos de educação, né? Ela tem um trabalho muito interessante da década de 30, né, um texto de 1930, sobre educação, em que ela faz um diálogo com Ana Freud, né? Ela propõe uma reforma educativa. Então, esse texto, eu acho que merece, né, ser retomado nos dias de hoje. Tem livros de psicanálise propriamente dito. Tem o livro mais famoso dela, que é o Sexualité de la Femme, né, Sexualidade da Mulher, que é o mais polêmico, vamos dizer assim. E muitos outros. E como que, assim, essa obra foi desaparecendo porque deixou-se de editar as obras dela, e muitas eram impressão própria, impressão do próprio autor, então ninguém sabe quem tem, e isso se perdeu. E aí tem um acontecimento importante que aconteceu ali. Ela nasceu em 1882 e morreu em 1962. Então ela morreu com 80 anos de leucemia. 80 anos, viveu muito, né? Mas vejam bem essa data, 1962. O que estava acontecendo naquela época? Muita coisa, né? E ela já era uma senhora, já bem idosa. E aí eu volto um pouco. 1950 a 1960, o que a gente estava acontecendo dentro da psicanálise? Uma revolução, né? Lacan com o estruturalismo, né? Veio com muita força essa questão do campo da fala e da linguagem, né? Para as questões do inconsciente. Então, a abordagem bonapartiana é uma abordagem de uma linha que ficou para trás, que é a linha biologicista, né? Ela, como Freud, nunca abandonou o conhecimento médico. Já se a gente pega ali 1950, 1960, com Lacan, Laplanche, todos os outros que vêm depois, a gente vê o quê? Um esquecimento do biológico e
uma importância cada vez maior da linguagem, né, do simbólico e por aí. Então, a obra dela se torna desaparecida. Um dos motivos é porque ela faz parte de um ramo da psicanálise biologicista que deixou de ter prestígio e atenção, né? E outro porque ela também era mulher. E uma mulher que ousou a falar da sexualidade feminina, que era uma coisa que ninguém queria falar. Então, aí eu já vou para o primeiro conceito, que é o conceito de falo passivo. É engraçado que esse conceito, quando eu tentei publicar o primeiro artigo sobre esse conceito, eu tive uma recusa de uma revista, e a recusa era: não existe falo passivo, esse conceito não existe, recusamos o seu artigo. Eu fiquei assim eu diria que eu fiquei horrorizada com a ignorância do parecerista. Eu fiquei horrorizada com a falta de abertura a outro tipo de ideia, né? Aí eu falei, tudo bem, se não tem falo passivo, só tem o ativo, tudo bem, fica vocês aí, eu vou tentar publicar em outra revista. E aí eu publiquei, né, na Reverso, o que é falo passivo, né? Vocês encontram aí com muita facilidade, é só digitar no Google o que é falo passivo, vocês vão encontrar um artigo meu. E esse artigo, que é o falo passivo, ele foi, eu diria, proposto para o Bonaparte e Lowenstein. E aí é interessante que quando você lê o Lowenstein, ele fala, foi Bonaparte. Quando você lê Bonaparte, ela fala, foi também o Lowenstein. O Lowenstein estava interessado do falo passivo no homem e a Marie na mulher. O que é isso? Primeiro, o conceito de falo em Marie Bonaparte é como o professor Bougeron fala, é uma floresta de interpretações. Mas a gente vamos partir simplesmente da ideia inicial, e depois a gente vai para essa floresta, né, de interpretações, que o falo em Bonaparte é bem diferente do falo em Lacan, não tem nada a ver, né? Esquece agora o Lacan um pouco. O falo seria o pênis ou o clitóris. Beleza? Então, é o órgão anatômico. E aí, a descoberta que ela faz, junto com Lowenstein, é que é interessante que como que ela vai descobrir isso, esse falo passivo? Estudando as mulheres muçulmanas, fazem a excisão do clitóris, né? A cliteritectomia, né? A retirada da glande do clitóris, aquela parte visível. E aí ela se pergunta, como que as mulheres ocidentais, que têm a anatomia feminina intacta, são frígidas, como que a muçulmana, que foi, né, vamos dizer assim, que passou por um processo né, de retirada de parte do órgão, sentem prazer. E aí ela consegue dizer e mostrar que a excisão do clitóris não tira o prazer nas mulheres muçulmanas. Então, essa falta de prazer está em outro lugar, né? E aí, somente, olha só, essa é eu acho uma ideia muito interessante, porque o Freud, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é um texto de 1905, mas é um texto que até hoje está falando para a gente, até hoje é um oráculo, eu diria, esse texto. A gente sempre tem que voltar nesse texto, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. O Freud lá fala o seguinte, que o clitóris é uma raiz bivotante, né? Ou seja, uma raiz que tem 2 ramos, vamos dizer assim, principais. E aí, somente em 1998, com os estudos de O'Connell e colaboradores, se mostrou para o mundo as estruturas internas do clitóris. E aí foi que a gente ficou sabendo do que tinha, como era formado, quais partes, quase o tamanho, a dimensão. E aí a gente ficou sabendo de muita coisa que Freud e Bonaparte já estavam ali teorizando sem ter esse conhecimento científico.
E aí, outra pesquisa que influenciou muito, daqui a pouco eu vou definir, tá? O que é falo passivo, você já deve estar tendo uma ideia, mas daqui a pouco eu defino. Outra pesquisa que foi muito polêmica, e que também foi um dos motivos para o esquecimento da obra da Marie, foi a famosa cirurgia, o famoso estudo sobre a localização anatômica do clitóris. O que ela fez? Que é o famoso 201, os famosos 201 clitóris de Marie Bonaparte, que é outro artigo que eu publiquei, né? Os 201 clitóris de Marie Bonaparte. Mas por que 201? Porque é o seguinte, ela pesquisou 200 mulheres, né, pegou 200 mulheres, uma amostra de 200 mulheres, aleatoriamente na população de Paris, e fez um exame ginecológico em que ela media a localização da glande do clitóris ao orifício uretral. E aí ela percebeu que tinha uma variação de 1 a 4 centímetros. Isso é muita coisa em termos anatômicos. 1 centímetro, 4 centímetros, eu já diria que já é um fato anatômico considerável. E aí ela falou que as mulheres que têm o clitóris localizado mais longe, né, vamos dizer assim, teriam mais dificuldade de ter prazer. E as que teriam a glande do clitóris mais perto do orifício uretral teriam a possibilidade de ter mais chances de ter prazer. E aí ela faz uma tipologia, né, as teleclitorídeas, paraclitorídeas e mesoclitorídeas, fazendo um paralelo com aquela tipificação da sexualidade feminina de Freud, né, que são as renunciatrices, aceptatrices, né, e revendicatrices, né, aquelas que se revoltam, aquelas que aceitam, né, o papel feminino, e etc. Então, ela faz uma trilogia, né, uma tipologia de 3 igual Freud faz, só pensando no clitóris. E aí, o que ela sugere na época? Ela sugere a famosa cirurgia Alban-Narjani, que é uma cirurgia, isso aqui, para quem tem o clitóris bem longe, vamos fazer uma cirurgia para aproximar? É uma ideia até interessante, lógica, né? Se a anatomia não favorece, vamos fazer uma cirurgiazinha para ajudar, né? Essa é uma ideia até que hoje até seria muito bem aceita. Só que acontece o seguinte, não tinha cadáver, não tinha... Aí ela bancou essa cirurgia. Ela bancou as pesquisas com cirurgião, contratou um cirurgião, comprou os cadáveres, e aí esse cirurgião, o Alban, né, e o Alban é da mesma cidade de Freud, né, de Viena. Ele começou a ter essa prática dessa cirurgia. E aí vocês acreditam o que aconteceu? A Marie Bonaparte, ela faz a cirurgia. E no que ela faz a cirurgia, Freud fica sabendo, todo mundo fica sabendo, as pessoas horrorizaram com a Marie Bonaparte. E isso foi uma coisa assim, quando eu comecei a pesquisar a autora, eu busquei, primeiro a gente busca o autor, que é a fonte, né, a obra-fonte. Depois a gente busca os críticos, né, tanto os críticos da época quanto os críticos contemporâneos. E aí eu percebi o seguinte, que tinham críticos que nunca tinham lido uma linha da obra da Marie Bonaparte e metiam o pau nela, falando mal. Ah, porque ela era uma louca, que fez cirurgia no clitóris, que não sei o quê, e como é que ela foi ao ato e não sublimou. Gente, que ridículo, como se sublimar fosse melhor que ir ao ato. Tipo assim, e qual é o problema dela ter ido ao ato? E aí, gente, isso pegou mal, né? Ainda mais na época, né? E aí uma das críticas que é famosa e poderosa, que eu entrei em contato para tentar me ajudar um pouco, né, nessa pesquisa, é a tal da Roudinesco, né? A Roudinesco Em Defesa da Psicanálise, eu acho, não me lembro, umas entrevistas que ela dá, ela fala mal pra caramba, ela praticamente chama a Marie de uma esquizofrênica, né? E assim, de uma violência descabida. Então foi uma das críticas que primeiro eu abandonei, eu falei, eu não vou ficar atrás dessa mulher para me ajudar nessa pesquisa, porque ela nunca leu nada dessa. E aí
crítico que me ajudou muito, que trabalhou por alguns anos nos arquivos de Marie Bonaparte na Biblioteca Nacional da França, foi o professor Rémy Amoureau, da Universidade de Lausanne, na Suíça. Esse aí, sim. Ele escreveu vários artigos, várias obras que eu comprei e que me ajudaram muito. E que aí, recentemente, ele lançou esse livro, que são a correspondência integral da Marie Bonaparte com Freud. São 1000 cartas. Então, a gente não consegue ler isso em um dia, né? É livro para a gente ler aí em um ano, eu diria, né? Ou mais. E aí eu vou ler um trecho que faz menção ao que o Pedro Castilho citou, que foi o elogio sutil e o encorajamento, né, que o professor Rémy faz a mim. Ele fala assim, na página 15, em Algarismos Romanos, da introdução. Ele fala, enfin, faut-il voir les signes d'une réhabilitation d'une part de l'œuvre de la princesse? Sa rue d'agir, psychanalyste brésilienne, spécialiste des questions liées la transidentité, ont publié en 2022 la première traduction en português de texte de Bonaparte sur la sexualité de la femme. Então, ele faz uma pergunta, né? Finalmente, devemos ver, né, algum sinal de reabilitação de parte da obra da princesa? Então, ele responde essa pergunta comigo, né? Sarugi Dagi, né, uma psicanalista brasileira que publicou em 2022 a primeira tradução em português das obras da Bonaparte. E é esse livro aqui, da Zagadoni, né? Zagadoni, que foi as primeiras traduções dos primeiros textos da língua portuguesa. E tem aqui o texto que vai inspirar o conceito de complexo de perfuração que chega agora. Então, vamos fechar aqui esse conceito de falo passivo e ver o que a gente pode trazer para o campo da educação. O falo passivo é uma coisa muito simples. É eu ter orgasmo sem ereção. É fantástico. A gente pensa, poxa, eu tenho que ter pinto duro para gozar, eu tenho que ter clitóris ereto para gozar. Não. E aí, como que isso se manifesta clinicamente? Que aí é a nossa visão, ver o conceito e ver como que isso se aplica na clínica. Clinicamente, ela apontou, ela estava preocupada com os casos de frigidez, mas nós podemos citar, por exemplo, pessoas que perdem a locomoção, que ficam paralíticas, e de repente perdem aquela sensação ali e não tem mais ereção. E eles vão sentir prazer de uma outra forma, né? Pela pele, já diria Freud, né? Nossa pele é o nosso maior órgão erótico, está lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ou num homem que teve um câncer de próstata muito agressivo e esse câncer de próstata fez com que ele perdesse a ereção. E aí tem um caso muito interessante que um determinado senhor vai para um motel com a sua amante e aí a amante começa a ficar afobada, porque ele não tinha ereção. E aí ele falou assim para ela, calma, meu amor, eu já estou quase gozando. E ela não entendeu o que estava acontecendo ali, né? Então, isso dá uma liberdade para a sexualidade feminina e para a masculina também, que é incrível. Isso entra até na própria questão da educação sexual, não é mesmo? Nas transexualidades, isso é engraçado, gente, porque eu sou uma mulher transexual, né? Isso tem um conceito, assim, é muito aplicável à sexualidade trans, né, de transição de homem para mulher. Porque com a quantidade de hormônios que a gente toma, hormônios femininos, a gente perde a ereção e não tem esperma mais, não tem mais produção de esperma. E não tem ereção. Mas a gente goza. Então, esse conceito, eu acho que ele merece uma atenção especial. Pensando agora no conceito de complexo de perfuração.
O complexo de perfuração, ele não invalida o complexo de Édipo. Vamos pensar, o que é o complexo de Édipo? É o medo do menino, né? O menino tem, a menina não tem, né? Um é castrado, o outro não é castrado. Então, é o medo do menino de perder o pênis, né? De perder o piu-piu, né? Já lembra lá o caso do Hans, né? A mãe do Hans falando, Hans, para de mexer no pipi, senão eu vou chamar o doutor A e ele vai, ó, cortar. Né? Uma ameaça pronunciada, né? Já diria o Laplanche, que é diferente de uma ameaça não pronunciada. Né? Então, uma coisa é a ameaça pronunciada, a ameaça da castração, né, pronunciada, outra coisa é a ameaça não pronunciada. E o Laplanche acredita que porque quando eu falo assim, vou te dar um tapa, você se protege. Eu faço uma ameaça, digo o que vou fazer, você tem como você se proteger do tapa. Mas se eu chego em você e te dou um tapa sem avisar nada, é muito pior, porque você vai receber o tapa, né, e vai ficar traumatizado. Então, a ameaça da castração, quando ela não é pronunciada, é muito mais danoso, né, para a gente, né, enquanto ser sujeito em desenvolvimento. E sim, vamos pensar assim. E aí, esse conceito é um conceito freudiano, complexo de perfuração. O conceito complexo de perfuração, ele é um conceito genuinamente bonapartiano. Ele é um conceito extremamente bonapartiano, que só nela tem esse conceito. E aí, nessa tradução que eu fiz, o texto originário, né, vamos dizer assim, o texto base para a criação desse conceito é justamente o texto, vamos ver aqui, é o texto 1. Né? Você tem o prefácio, depois a apresentação, depois o texto 1, que são observações paleobiológicas e biopsíquicas. É esse texto que cria esse conceito, complexo de perfuração. E o que é, professor, esse conceito? O que vocês imaginam? Complexo de perfuração. Bom, e aí é interessante que quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu, graças a Deus, tive a bênção de ser orientando o professor Fábio Belo. Eu me especializei no Laplanche, né? Eu tinha que ler o Laplanche, então eu não fiz uma tese lacaniana, vamos pensar assim. Eu fui para a abordagem laplanchiana. E o Laplanche tem um conceito que foi desenvolvido pelo professor Paulo César, que é o conceito de sexualidade orificial. O professor Paulo César tem um artigo, né, publicado, justamente intitulado Sexualidade Orificial. E aí eu vou partir de um texto do Freud, de 1910, que é o texto do Leonardo da Vinci. O que Freud fala do sorriso da Mona Lisa? Né? Ele usa duas expressões, duas vezes ele usa a expressão o encanto do orifício. Ele fala isso duas vezes no texto do Leonardo da Vinci. E o que é o encanto do orifício? E aí, dentro da perspectiva laplanchiana, né, nós nascemos, estamos ali completamente à mercê do outro, né, a gente nasce bebê no desamparo, né, e nesse desamparo o outro cuida da gente. E nesse ato de cuidar, que o Laplanche chama de situação antropológica fundamental, o outro inocula em nós mensagens, né, comprometidas com a sexualidade inconsciente. Então, na hora que a mamãe ou o papai vai limpar a boquinha do neném que gofou ou a bundinha do neném que cagou, ele pode ir com mais força, com menos força, e dessa forma ir inoculando, né, esse bebê de mensagens. É engraçado que eu tive um caso clínico que eu atendi, era um caso assim muito bem intenso, né, bem pesado, tá? Era um pai que já estava divorciado e tinha um menino, acho que o menino tinha 5 anos, e aí o menino ficava uns dias com a mãe e uns dias com o pai.
Aí, uma vez, ele me falou, eu perguntei, como é que foi o final de semana com o seu filho? Não, eu fui dar banho no meu filho, e aí eu fui esfregar a bundinha deles, os ânus deles, esfreguei demais. Negócio assim. Na hora eu fiz a intervenção. Espera aí, o que você acha que você está transmitindo para o seu filho fazendo isso? Por que essa necessidade de limpar e limpar demais, até machucar? Né? E isso entra no campo do sadomasoquismo, que é um campo assim, imenso na psicanálise, que não vai dar tempo da gente discutir isso. Né? O que vem primeiro, sadismo ou masoquismo, isso já foi resolvido, né? Par la planche. Né? Primeiro vem o masoquismo, depois se transforma em sadismo, né? Porque primeiro a gente sofre, né, a ação do outro, para depois a gente agir. Mas aí o complexo de perfuração seria esse medo de ter os orifícios penetrados, perfurados. E aí é o medo de tomar injeção, é o medo do supositório, é o medo de fazer sexo, né? Aquelas mulheres que têm. Isso está no próprio DSM, né? No Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, né? O transtorno da dor pélvico genital. Isso é um transtorno mental. Eu fiquei assim, gente, tem tudo a ver, e já está lá em Marie Bonaparte, o DSM traz esse transtorno da dor, né, pélvico genital. E isso é tanto para homens quanto para mulheres, né? E aí uma das possíveis saídas para a violência contra a mulher, que a gente sempre fala, né, é porque os homens têm pavor de serem perfurados, de serem arrombados, né? E quando Freud fala o encanto do orifício na Mona Lisa, né, olhando o sorriso, engraçado que o sorriso da Mona Lisa ele tem a medida perfeita. Ele nem abre demais e nem fecha demais. É genial, né, Leonardo? É o divino Vinci. Né? Ele fala assim, o encanto do orifício no sentido de que o orifício ele encanta para quem olha, né, no sentido assim, vou arrombar esse orifício, e encanta aquele que tem o orifício, no sentido, a desejança de ser arrombado. Então, você tem esses dois lados, né? O desejo de ser arrombado, a desejança de ser arrombado, e esse desejo, né, por esse arrombamento. Né? O outro que quer e eu que quero também. Ou então, a aversão, o medo terrificante, o medo paralisante. Eu não quero de forma alguma essa penetração. Assim. Isso é muito sério, porque a gente vê casos, né, de mulheres extremamente religiosas que não toma nem banho, né, não lava nem a parte íntima, de tanto medo que tem de que essa água, né, a perfure, né. E esse conceito é muito útil, ele adentra no campo do sadomasoquismo e Marquês de Sade, a literatura sadiana é um pano cheio para essas análises, sabe, psicológicas e psicanalíticas. Porque tem uma coisa, né, até onde vai esse desejo, né, de sentido, qual é o limite desse arrombamento, né? Ele vai até onde? Até onde eu suporto, né? Até onde vai esse dilaceramento? É engraçado que a gente falando de resiliência, né, depois da pandemia e tal, o nosso tecido psíquico, ele é frágil, né? A gente tem a resiliência, e se algo muito disruptivo acontece, o tecido psíquico rompe e a gente adoece, surta. Nesse caso, é esse medo de que essa barreira corporal rompa e, com isso, o meu eu, né, psíquico também desapareça. Ela tira isso, por incrível que pareça, da ameba. E aí alguns psicanalistas falavam assim, a Bonaparte colocou a ameba no divã. Sim, ela colocou uma ameba no divã, mas tirou uma sacada de mestre, vamos dizer assim.
Bom, o outro conceito é o conceito de quantum psíquico. Esse vai ser um conceito um dos mais difíceis, um dos mais complexos. Talvez a gente discuta essa noite, porque envolve diretamente o diálogo com a física quântica. Porque o diálogo com a física clássica está lá no Freud. É o projeto com a psicologia científica, não é? É a interpretação dos sonhos, né? É a estruturação do aparelho psíquico, né? Uma entrada motora, outra sensorial, não é? A consciência pré-consciente, inconsciente, né? Então, o diálogo com a física clássica newtoniana já está no Freud. E ele flertou com Einstein, né? Aquela Cartas à Guerra, né? A famosa Cartas sobre a Guerra, que ele trocou com Einstein. Mas a gente sente ali, naquela troca de correspondência, que Freud queria mais, né? O que nossas ciências vão ganhar com isso, né? E aí, assim, lendo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, principalmente, né? Como São Tomás de Aquino lê Aristóteles, né? Colocando a psicologia no campo da física, da matemática. E hoje o CNPq diz, nós somos ciências humanas. Eu não entendo isso. Como que a gente é ciências humanas? Se lá em Aristóteles era ciências da matemática, era ciência, né? Assim, me incomoda, a gente devia ser ciência da saúde, eu acho. Não ciências humanas totalmente. Eu acho que a gente perde quando a gente fica só nas ciências humanas. E a psicanálise, ela tem esse tripé. Ela é Naturwissenschaft, ciências da natureza. Então, a gente não pode abandonar o biológico. E os lacanianos abandonam e falam mal de quem fica com o biológico. A gente é Kulturwissenschaft, né? Ciências da cultura, né? E Geisteswissenschaft, ciências do espírito. A gente é esse tripé. Agora, se você pega o Renato Mezana, naquele o tronco, esqueci o nome do livro, tronco e não sei o quê, que ele fala, o tronco e o ramos, umas coisas assim. Ele fala, não, epistemologia da psicanálise é ciências humanas, como se isso fosse assim, uma verdade. Para ele é, mas para outros não. Eu acredito, eu sou Paulo Hansson, né? Paulo Hansson coloca a psicanálise nesse tripé, né? Ciências da natureza, ciências do espírito e ciências da cultura. Então, o quantum psíquico, vamos lá. De onde que eu tirei esse quantum psíquico, gente? De um texto imenso e difícil, que é o texto O Tempo do Inconsciente, né? L'Inconscient et le Temps, da Marie Bonaparte, e foi um texto que o Freud supervisionou a escrita, porque Marie Bonaparte foi tradutora, amiga, salvou Freud dos alemães, vocês sabem disso tudo. Aquela urna grega do século IV a.C., que está às cinzas de Freud, foi um presente dela. Quando o Freud saiu da Áustria nazista e foi para Londres, ela, junto com o biógrafo do Freud, conseguiram levar Freud e a família, né, e um monte de familiar, e Freud ainda teve irmão que morreu. Então tem um biografismo aí, que a gente não pode esquecer. Ela fundou a Revue Française de Psychanalyse, ela fundou o Instituto de Psicanálise, e tinha uma rixa entre ela e Lacan terrível, terrível. Os dois não se davam de jeito nenhum. E isso impactou muito, de alguma forma. Porque uns dizem que ela queria ser médica, tinha inveja do Lacan. Lacan tinha inveja dela porque ela era princesa. E quando o Freud, nessa fuga do Freud para Londres, quando ele passou em Paris, o único que não foi convidado foi Lacan. Todo mundo estava lá. Melanie Klein, todos. Mas Lacan não foi convidado. E ele ficou com muita mágoa disso. Então, a gente lê os escritos ali, a
A gente vê, assim, Lacan citando Bonaparte sempre com uma crítica mais nervosa, né? Uma crítica, assim, amargurada. Então, o quantum psíquico é o seguinte, qual foi a minha ideia? Eu trabalhei isso na iniciação científica, que aqui na Universidade Federal do Tocantins, nós ainda não temos um programa de pós-graduação. Eu estou querendo me cadastrar no programa de pós-graduação em filosofia lá em Palmas, mas aqui não tem. A gente não tem nem especialização, a gente só tem a graduação. Então, onde que tem a pesquisa aqui? Na iniciação científica. Então, eu ofertei 2 bolsas, né? Eu abri vaga para os alunos. Eu consegui 2 alunos com bolsa, né? CNPq e tal. E eu abri o projeto de psicanálise e física quântica. E aí, esses alunos foram desenvolvendo essa ideia, esse conceito, junto comigo. E aí, como é que eu desenvolvi isso? Aí, o fruto dessa iniciação científica de 1 ano, foram 2 artigos que foram publicados. Um se chama Psicanálise e Física Quântica, o que são os quantas psíquicos, que está na revista Reverso, e o outro é Leitura do caso Schreber à luz dos quantas psíquicos. É um artigo muito bom, que o povo está pedindo para ser republicado em outras revistas e tal. Então, a gente fez a releitura do caso Schreber e fez esse mais conceitual, vamos dizer assim. Então, como seria isso, esses quantas psíquicos? É que, primeiro, a questão do tempo. Gente, um psicanalista que questiona a temporalidade do inconsciente, vocês vão dizer, é um psicanalista maluco, é um psicanalista que não sabe nada de psicanálise, essa é uma premissa intocável. Tudo bem, gente. Tudo bem. Claro, o inconsciente é atemporal, só que ele é atemporal 100% da sua totalidade. Ele é atemporal absoluto? E é isso que Bonaparte questiona. E aí ela sabe o que ela faz, que eu acho divertidíssimo? Ela põe Freud para ler Kant. Ela Freud, lê aqui Kant, ó, Crítica da Razão Pura. O que Kant fala lá? Se você tem tempo, você tem espaço. Se você tem espaço, você tem tempo. Que é uma premissa da física. Tempo e espaço andam juntos, é um tecido. Né? Se tempo e espaço andam juntos, então observa, Freud. Se eu sonho um sonho em que eu estou voando, em que eu estou dentro de um lugar, tem espaço. Se tem espaço, tem tempo. Ah, um dormente que acorda todo dia 4 horas da manhã sem despertador, ou 5 horas da manhã sem relógio, ele acorda todo dia aquele horário. Como isso é possível? Se tem essa figuração, né, que é um mecanismo do sonho, né, a figuração, essa figuração espacial tem tempo, e se tem espaço, tem tempo. E aí ela pega os neuróticos obsessivos, a relação do obsessivo com o tempo. E ela fala assim, olha, o obsessivo quer a posse do tempo. Ele quer controlar o tempo. Só que ele não consegue. Ele vai seguindo, controle, mas escapa. Ele não consegue. Aí ela fala de dentro desse sistema consciente, pré-consciente, inconsciente, ocorre uma comunicação entre esses sistemas. Você sabe que Freud fala isso, está lá na interpretação dos sonhos, né? O sistema inconsciente, conteúdos dele chegam na consciência, e conteúdos da consciência chegam no inconsciente, sendo que um acontece com mais frequência do que o outro. E o pré-consciente é aquela barreira ali. Aí o que acontece? Um conteúdo dessa ordem, de que eu vou controlar o tempo, só que o inconsciente é atemporal.
E aí parece que há um paradoxo. Como que eu vou ter uma posse de um tempo num sistema que não tem tempo? E aí tem aquela ideia da física quântica, que é onda, partícula. Onda, partícula. Então, ora o tempo é onda, ora esse tempo é partícula. E aí fica mais fácil da gente tentar entender. E aí, lendo Paul Hanson sobre a relação também do esquizofrênico, né, com a ideia, né, seria algo um pouco parecido. E aí a gente vê, por exemplo, essa sensação de agorafobia, né, que a gente tem, né, de sentir o espaço apertado, né? Todas essas psicopatologias relacionadas à temporalidade, né, espacialidade, seriam possíveis ser analisadas por esse conceito de quantum psíquico. Eu tenho vontade, né, de continuar essa pesquisa, eu não sei onde ela vai, porque ela vai longe. Isso aí você pode ficar anos pesquisando isso. A gente sempre vai achar o que falar, o que pensar. E aí, quando eu fiz o levantamento bibliográfico, os junguianos estão muito mais na frente que nós. O que tinha de artigo de Jung falando sobre física quântica, eu fiquei perplexa. Falei, gente, cadê o Freud aqui? Não tem nenhum texto freudiano. Então, já tem uma galera aí, né? Tem revistas de psiquiatria quântica. Né? Então, tem muita coisa para a gente pesquisar. A própria Hierarchic Taxonomy of Psychopathology, né, o Hightop, que é pensar a psicopatologia enquanto dimensão, né, mais desse viés dimensional, isso já chegou no DSM. Né? No DSM-5 você tem ali, né, principalmente nos transtornos de personalidade, você tem o categórico, né, o diagnóstico categórico e o diagnóstico dimensional. Né? Então, isso aí você já vê ressonância dessas pesquisas mais contemporâneas, né? E que, sem dúvida, é uma influência da física quântica e das novas descobertas, né? E isso já estava lá em Marie Bonaparte, né? Ela usa esse conceito, quantum psíquico. Aí se a gente vai ver, mas onde que surgiu a palavra quanto? Aristóteles, na física, fala de quanto. Está lá em Aristóteles. Né? Mas quantum psíquico, eu descobri Marie Bonaparte. Né? Então, eu acho que eu já falei demais, não sei se eu falei pouco, agora se eu falar só para terminar, para onde que... Como é que vocês encontram? Já me perguntaram isso uma vez. Gente, eu não vou fazer PDF dos meus livros raros para ficar dando assim de bandeja para as pessoas, porque custou dinheiro. E tudo é em euros. E está tudo na Amazon, Amazon France, né? Digitem no Amazon France Marie Bonaparte livros e comprem, né? Porque eu acho assim, eu sou uma pesquisadora, e aí eu vou ficar dando de mão beijada para outro pesquisador aquilo que eu fui construindo há anos. O Fábio Belo fala, vai. Eu falei, não acho justo, não. Custou meu dinheiro, meu esforço, eu que fui atrás, né? Mas vocês encontram os artigos dela na Biblioteca Nacional da França, na Revue Française de Psychanalyse. Tem vários artigos dela. Aí vocês baixam lá, e está de graça. Então, e os livros vocês compram na Amazon. É isso que tem para dizer. Comprem a minha tradução, comprem o livro do Rémy Amoureau. Essa correspondência integral da Marie Bonaparte, eu estou lendo aos poucos, porque são 1000 páginas, sabe, gente? Não dá para a gente sentar e de repente, vou ler isso, porque a gente tem 1000 coisas para fazer. Mas você acredita que ela veio no Brasil? Ela veio no Brasil
na década de 30 e ficou em Belém e Manaus. Veio com a filha dela. E aí tem as cartas que ela escreve para o Freud, né? O Freud já estava muito debilitado, né? E para distrair o Freud, né? Aí ela fala que quando atravessou o meridiano, né, do Equador, assim, teve um rito de passagem indígena, que foi muito interessante, que ela teve que cair na água. E ela canta maravilhada sobre o Cruzeiro do Sul. E para a gente aqui é banal, né? Você olha para o céu, você vê, né? Cruzeiro do Sul. Mas para ela foi maravilhoso ver aquilo. Ela reclamou muito do calor, né? Não se acostumou com o calor daqui. E eu sou uma entusiasta, né, da Marie Bonaparte. As pessoas falaram, era uma mulher frígida. Gente, o que ela tinha de amante, mulher frígida não tem amante, não. Porque ela era casada com o príncipe George e ele era homossexual, e o casamento era de fachada, né? Era um casamento para manter as heranças, né, as riquezas, não era um casamento de verdade. Então ela traiu o marido com o Malinowski, aquele antropólogo famoso, o Rudolf Loewenstein, um analista do Lacan, e outros famosos na época que tinham cargos de muito poder que ela deixou anônimo, né, na sua biografia. A biografia melhor é a da Bertin, né, a biografia melhor que tem sobre ela. E ela sabia alemão e inglês desde os 4 anos de idade, então ela traduziu o Freud do alemão para o francês, e as pessoas falam mal da tradução dela, porque ela traduziu pulsão por instinto, e aí ela rebate, vamos dizer assim, né, a crítica, fala assim, não, mas de onde que vem pulsão? Pulsão vem de impulsion. Impulsion vem de quê? De instinto. Então, pulsão e instinto é a mesma coisa. Tipo, você ela na etimologia da palavra e já derrubou os críticos. E Sarug, dificilmente... a gente vai ter que fazer um encerramento para ter o debate. É, isso mesmo. Pronto, agora eu vou ficar quietinho. Beijo. Não, mas pode concluir, é um prazer. Não, já concluí. Pode ir. Pedro, Eu Então, vou só ligar o... agradecer a você, Sarug, pela apresentação, né, esse conhecimento que você tem enciclopédico de Marie Bonaparte. Só para começar um pouco a conversa, Sarug, eu queria escutar de você como que você entende isso, né? Eu coloquei 3 pontos aqui importantes, assim, que eu acho que talvez seria interessante você desenvolver um pouco mais. Essa questão de gênero, homem e mulher, né? E o falo passivo, você acha que a gente pode hoje ler Marie Bonaparte a partir da questão de gênero, ou mais de uma posição, né? Uma posição, né? Eu vou usar o termo lacaniano, mas uma posição de gozo, né? Como que você articula um pouco, como que você pensa essa questão? Uma outra questão é como que você pensaria um pouco essa construção da Marie Bonaparte a partir da questão anatômica, e essa questão anatômica ela poderia estar também articulada com a fantasia, tá? Então essa questão, principalmente essa questão que ela começa a colocar do clítoris, né? Dessa questão anatômica, será que a gente não poderia
pensar, como que a gente pode pensar isso a partir da questão da fantasia também, né? Se ela chega a desenvolver isso, né? Porque ela já escreveu isso em 1900, a partir dos anos 20, que o Freud já tinha desenvolvido a teoria da fantasia, né? Então, como que você pensa essa questão, né? Um outro aspecto que eu acho que valeria a pena também desenvolver é o complexo de perfuração. Já o complexo de perfuração já estaria articulada a questão da fantasia, né? Então, primeiro a gente teria uma questão mais do clítoris, né? Que eu acho que tem uma questão mais biológica aí no caso. Eu queria ver se você poderia comentar isso um pouco mais. E o complexo de perfuração ele já estaria mais no campo da fantasia, né? A questão do orifício, a questão da penetração, né? E uma outra questão também, então, assim, desses 3 pontos que você trouxe, essa questão do obsessivo, né? No seu próprio artigo, eu acho que aparece bem essa questão do obsessivo, e essa ideia do obsessivo controlar o tempo. Embora Freud não use essa ideia do controle da temporalidade, o Freud ele articula muito essa questão do obsessivo com o desejo, né? E a questão da sexualidade, por exemplo, o Homem dos Ratos, a questão dele com a sexualidade, se ele manifestar alguma questão com a sexualidade, o pai dele morreria, por exemplo, né? E o Freud articula muito essa questão também a partir da ideia da fixação anal, né? Ele não fala do controle da temporalidade, mas um controle atribuído à fixação anal, porque ele quer ter um certo controle da situação, né? E aí o Lacan vai desenvolver isso um pouco mais para trabalhar a partir da ideia de que o obsessivo ele não suporta a experiência da falta, né? Ela chega a trabalhar um pouco essa ideia do controle, da fixação anal a partir do Freud, como é que isso aí aparece? E aí eu queria também escutar de você, assim, da sua experiência pessoal, como que você foi chegando na Marie Bonaparte, assim, por que você se interessou pelos escritos dela, como é que foi essa caminhada? Você acha que dá para falar um pouquinho? Escolhe o que você quer O comentar. Marcelo levantou a mão. É o Marcelo. Eu posso emendar, Pedro? Só para Pode. trazer um argumento, Sarug, de que, na verdade, nós temos um interesse aqui no LEPS por essa psicanálise política, ou de trazer a psicanálise para esse campo político e até, de certa forma, interrogando os modelos eurocêntricos, não no sentido de desfazer deles, mas no sentido de esticar a corda deles para nossas questões aqui. Por isso, eu comecei, quando lendo o seu material, que a gente veiculou 2 artigos seus, lendo o seu material, eu comecei a me perguntar como a gente poderia articular o falo passivo com esse, digamos, esse espectro que a gente tem, talvez, dessas possibilidades novas de inscrição da sexualidade, aqui, sobretudo no sul do hemisfério, no Brasil. Quer dizer, nós temos umas formas que estão se mimetizando, estão se pluralizando, e se o falo passivo, saindo do biologismo dele, se o falo passivo poderia compor essas formas de prazer que não necessariamente são polares, ou são necessariamente condenadas a uma forma fálico-europeia de ser, uma forma fálica ativa. Ou seja, nós estamos inventando várias formas de falo passivo? É uma pergunta que eu me fiz a partir do seu texto. Né? Nesse mundo da intersexualidade, ou da transexualidade, ou das possibilidades múltiplas, ou até
das formas de gênero e raciais, etc., mas, sobretudo, nesse contexto das sexualidades. Nós poderíamos dizer que nós estamos dando lugar hoje a uma forma que corresponderia a esse falo passivo estabelecido por Marie Bonaparte? Eu acho que o Marcelo foi pelo caminho correto. É o falo passivo, sim. Que a gente pode levantar essa bandeira da diversidade, vamos dizer assim, né? E o próprio conceito ele já é revolucionário, né? Igual o parecerista da revista que negou meu artigo, não existe falo passivo, né? Então, a própria existência da passividade fálica já é a aceitação de uma diversidade, né? E como que cada um de nós vivencia, né? Eu falei da minha experiência como mulher transexual, falei, gente, eu gozo, mas eu gozo dentro de uma passividade fálica, né? E quantos gozos nós temos, né? Então, acho que cada um vai se descobrir na sua análise com esse falo passivo, a gente pode teorizar isso com os movimentos sociais, eu acho que isso é tarefa nossa, né? A Marie Bonaparte já fez o que ela tinha que fazer, né? E aí, é claro que trazer isso para o campo político exige trabalho, a gente vai ter agora que trabalhar isso, né? E aí, falou assim, do falo passivo e a fantasia. Bom, ela fala muito da fantasia quando ela vai trabalhar os casos clínicos, né? Mas quando ela está teorizando, ela não desenvolve a teoria da fantasia e tal, ela é mais biológica, ela é biologicista. Ela queria biologizar a psicanálise, né? Então, esse papo da fantasia, não sei o que, somos nós querendo, né, ler ela, entender ela com os nossos referenciais e tal, mas ela é biologicista raiz, né? Eu lembro que uma coisa que surgiu na minha defesa de tese é que o professor Paulo Secarelli falou bem assim, não, a Bonaparte ela não desviou, não, porque o Laplanche fala, né, do desvio biologizante, né, em psicanálise, né, desviou, a biologia faz a psicanálise desviar, né, do seu caminho, que o seu objeto é a fantasia, o simbólico. Ela não desviou, não, ela queria biologizar, né? E o complexo de perfuração, ela tira da ameba, ela tira do biológico mesmo, né? Ela tira de uma reação primitiva, né? O controle do tempo, fixação do gozo, e aí eu acho que daria um trabalho interessante de a gente trabalhar com essa questão do gozo e o controle do tempo na neurose obsessiva. Acho que daria um artigo interessantíssimo, viu, Pedro? Esse da sua questão. Agora, sobre uma coisa que eu quero contribuir para vocês, que vocês estão me perguntando, né, que o grupo é político e tudo, eu acho que, desses conceitos, eu acho que o falo passivo vocês podem utilizar como ferramenta para essa luta, isso, né? Mas tem algo que está numa parte da Marie Bonaparte que saiu na revista, deixa eu achar ela aqui, vocês podem ter acesso, eu acho que ela tem ela online. Deixa eu achar ela aqui, porque é tanto livro, tanto... Saiu na revista Estudos de Psicanálise, 2023, número 60, e foi uma revista em comemoração aos eventos aí que o pessoal organizou, e eu fui convidada a fazer o primeiro capítulo. Eu escrevi um que se chama Epifania Ecocrítica na Vida e Obra de Marie Bonaparte, que é essa relação dela com a natureza, dela com a degradação do meio ambiente, e aí eu trabalho um pouco os recortes de jornais que saíam na época, e aí um conceito que eu acho... Nós anexamos esse artigo aqui para as pessoas lerem. Ótimo. Eu acho que talvez não tenha ficado claro, né, no artigo, e talvez eu escreva outro como uma continuidade desse, é que significa dizer que uma
parte da psique humana é essencialmente inumana, porque é isso que nos liga ao bichinho de estimação, aos pets, né, à natureza, à árvore. E eu acho, assim, para mim isso é espantoso, né, a forma como ela traz isso, né? Ali eu acho que eu acho que eu floreei demais ali, acho que foi mais uma introdução, mas o que eu queria dizer ali, talvez eu desenvolva isso no outro artigo, é que parte inumana é essa que faz parte da psique humana? É justamente a natureza, os animais. E aí tem a ver com aquela ideia da alma da mata, né, que os povos indígenas trabalham, que alguns antropólogos, né, como Viveiro de Castro, na metafísica dos canidais, demonstrou. Né? Então, essa relação que ela teve com a natureza, é tanto que ela atendia os pacientes no jardim da casa dela. A relação que ela tinha com o Chau-Chau, né, e ela deu um Chau-Chau para o Freud, né, a Joff, né, uma Chau-Chau fêmea, né, e a relação que Freud tinha, né, com a Chau-Chau, e é engraçado que quando a sessão estava perto de terminar, não era Freud que terminava a sessão, mas era a Chau-Chau. A Chau-Chau levantava, Freud já sabia, já deu 50 minutos. Ou seja, como que a Chau-Chau tinha essa ligação com a psique do Freud, né? Ao ponto de ter ali uma sinergia entre Freud e a sua Chau-Chau de fazer análise, né? E a forma como aquilo conduzia. Então, talvez eu desenvolva isso para vocês no artigo, aí vocês consigam levar um pouco mais adiante. Eu estou querendo mexer com isso, né? Dessa parte inumana da nossa psique, né? Porque a gente é muito humanista, né? A gente é muito antropo, né? Se dizer nós, né? Temos a inteligência, né? Somos humanos e não temos nada a ver com o resto, né? As plantas, os animais inferiores. Né? Então, talvez esse tipo de estudo valeria a pena para vocês. É verdade, Saruga. Eu acho que, principalmente atualmente, com essa discussão sobre a relação com a natureza, né, todos os efeitos que a natureza ela produz e que a gente, de certa maneira, tem que. A gente não é ator na natureza, mas a gente está inserido dentro desse contexto da natureza. A natureza faz parte de nós mesmos, né? Nós estamos inseridos nesse contexto, nós não somos apenas sujeitos, mas a gente também vive uma certa relação de receber os efeitos da natureza também, né? Como que a gente pode, o que a psicanálise pode falar sobre isso, visto que a psicanálise ela vem da tradição positivista cartesiana, né? Ela inverte o código cartesiano, mas ela não responde, não entende como que o homem está submetido dentro da natureza, né? O Jonathan Nunes colocou, nós fazemos parte dela, mas é mais que isso, a nossa psique, né? Uma parte da nossa psique faz parte dela. Então, isso é mais profundo ainda, né? Isso toca... Né? E aí, quando o Chau-Chau dela morreu, quem traduziu, aí Freud já estava morrendo, né, já estava nas últimas, foi o Freud e a Ana Freud, né? E foi uma das últimas alegrias do Freud, foi traduzir esse... Porque quando o Chau-Chau dela morreu, ela fez um livro, né, de agradecimento, né? E que é belíssimo, né? Um livro poético. E eu acho que esse debate decolonial também, né, essa perspectiva política que a gente tem interesse de trazer aqui no LEPS, ela está articulada com essa questão da natureza, dos povos ancestrais, como que a gente pode pensar isso dentro de outros modos de subjetivação que não é esse essencialmente europeu, né?
E aqui no Tocantins a gente tem uma população indígena sobremaneira, né? Assim, abundante. Vamos abrir aqui para conversa aqui com... A Margarete Diniz. Vamos lá, Margarete. Boa tarde, Sarug. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo a gente. Primeiro, assim, dizer que é muito legal ver você como pesquisadora, né, Sarug, trazendo, assim, filigranas, né, da obra da Marie Bonaparte, que certamente muitos de nós não conhecem, né? Então, fiquei muito curiosa com uma questão, que eu não sei se você faz clínica atualmente, mas eu fiquei muito curiosa de pensar, porque você já fala para a gente assim, ó, esquece o Lacan, né? Estamos falando aqui da Marie Bonaparte, no máximo na relação com o Freud, né? Então, eu queria pensar assim, como é que você atuaria hoje na clínica com essa vertente mais biologizante, né, da psicanálise, que parece que é uma defesa mesmo dessa questão, né, mais orgânica, mais fisiológica, né? E aí, como é que opera isso na clínica hoje? Como que você lida com isso? Podia falar um pouquinho sobre isso? Uhum. Margarete Diniz, eu acho que, assim, a gente trabalha com escuta, né, basicamente, né, a gente escuta. Aqui eu adentrei na UFT, na vaga de psicodiagnóstico infantil, e hoje eu sou da área de testes, né, de avaliação psicológica. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência clínica enquanto avaliação psicológica clínica, né, que é o que eu faço. A gente não faz testagem psicológica mais, né? A gente faz uma avaliação psicológica clínica. Então, a gente dá diagnóstico de várias, né, comorbidades, de vários transtornos mentais. Eu trabalho com DSM, eu não trabalho com psicopatologia psicanalítica, eu acho que ela não me ajuda no diálogo com outros profissionais, com psiquiatras, né, com o laudo que tem que ir para o INSS para o paciente ganhar aposentadoria. Então, eu trabalho com DSM-5 e CID, né? Eu trabalho com aquela psicopatologia ali. Agora, a psicanálise me ajuda na escuta do paciente, na hora que eu vou triangular os dados, né? Eu aplico os testes, aplico o VISC, né? Você aplica ali o D2R, aplico vários outros. É na hora que eu junto tudo, que eu vou concluir, que eu vou ver esse percurso todo, aí eu uso um pouco da teoria psicanalítica quando há necessidade dela. Agora, se eu fosse para uma clínica puramente de escuta, né, a qual você está se referindo, como que esse corpo, esse biológico opera, eu acho que iria mais por rumo da sexualidade mesmo, da sexualidade prática mesmo, né, das práticas, né, como sexólogo faz, né, não como psicanalista. Ver como que esse corpo reagiria, prestar mais atenção nesse discurso do corpo mesmo, né? O corpo fala, né, acho que não é inventar nada novo, mas é perceber mais essa presencialidade do biológico. E agora que eu estou ficando velha, sabe, que já sou idosa, cheia de cabelo branco, o corpo muda, sabe, Margarete? O biológico muda. E essa mudança corporal, o psíquico tem que dar conta também, né? O psíquico tem que acompanhar, né? Eu vejo o povo, né? Às vezes, certas situações, o pessoal falando, nossa, a senhora já de idade se comportando como uma mocinha. Você tem aí um descompasso, né? Então, e a gente, quando vai ficando mais idoso, o corpo vai adoecendo mais, sabe? A gente vai sentindo essa fragilidade da vida, sabe? Eu acho que seria mais essa escuta, Margarida. Eu não saberia te responder assim com mais propriedade, porque eu teria que pensar mais, sabe? Para te dar uma resposta melhor. Mas é porque a gente não tem essa prática de pôr o biológico
na nossa escuta. A gente não faz isso, a gente já foi tão treinado a pôr só o simbólico, a sublimação em primeiro, que o biológico nunca aparece, é sem importância, né? E eu acho que eu estou indo naquela fase, sabe aquela questão corpo e alma? Se é 2 ou se é 1, eu acho que eu estou no 1, sabe? Corpo e alma é 1. Corpo e alma não é 2. Corpo e alma formam 1. Acho que eu estou muito aristotélica. Desculpa eu te falar isso, mas eu acho que eu estou muito ainda no Aristóteles. Corpo e alma é 1, eu não sou platônica, né? Que corpo e alma é 2. Que a alma vai migrar e vai para não sei onde, não sei. Não, é 1 ali, a alma só existe porque... E tem outro conceito, que é o do inconsciente corporal, que é um conceito muito espinhoso, né? Que às vezes eu me pergunto, será que a noção de inconsciente Marie Bonaparte é um inconsciente só freudiano? Não. Ela teve uma influência do Gustave Le Bon, né? E Le Bon trabalhou a noção de inconsciente em várias dimensões, inclusive o inconsciente corporal, que seria mais ou menos a alma vegetativa de Tomás de Aquino, né? De São Tomás de Aquino, a alma vegetativa. Então, que inconsciente corporal é esse? Então, a gente teria que desenvolver mais esse conceito, ver como que a gente opera, né? Faria isso na clínica, como operar com esse conceito. E engraçado que o Jung, naquela palestra sobre Assim Falou Zaratustra, que saiu recentemente, o seminário dele das palestras sobre o Zaratustra do Nietzsche, quando ele vai falar do inconsciente corporal, ele fala, isso aqui é uma espinha, isso aqui eu não dou conta disso, porque isso é difícil pensar isso. Né? E Jung falar que isso é difícil, alguém do porte do Jung, eu fiquei, nossa, é a primeira vez que eu vejo Jung falando que alguma coisa é difícil. Porque tudo que ele fala parece fácil, né? Então, a gente teria que trabalhar com a noção de inconsciente corporal, para a gente incluir o inconsciente na nossa escuta. E aí já seria um trabalho, né, que a gente teria que fazer. Um trabalho para daqui a alguns anos, né? Não sei se dá tempo da gente fazer isso, porque a gente eu já estou pensando. Não sei se eu te ajudei, Diniz, querida, linda. Saudade. Obrigada, Saruti. Muita saudade da Margarete Diniz. Ela é ótima. Mais alguma pergunta? Gente, gostaria de fazer alguma questão, algum comentário? Vamos aproveitar a Saruga aqui. Vamos deixar o povo estudar, e depois a gente marca outro para... Eu também vou. Tá, muito obrigado. Felipe Elias. Gente, não havendo mais, vamos começar a encerrar. Me diga uma coisa, Lucas está aí, por acaso? Lucas Emanuel? Estou aqui, olá, Marcelo. Ei, Olá, querido, boa noite, gente. Como está você? Lucas, a gente gostaria de saber, se você tiver aí já a chance de nos falar, para a próxima vez, nós estamos com a agenda com você. Tem alguma coisa para nos adiantar? Sim, confirmadíssima a participação do Rafael. Ele não indicou o texto ainda. Eu estou aí no pé, mas assim que ele indicar, eu encaminho de imediato a vocês. Você acha que ele vai Certamente falar alguma coisa ótimo. mesmo sobre psicanálise e ditadura, história, política, algumas coisas assim? Exatamente, vai perfazer isso aí. Psicanálise, ditadura, política, história da psicanálise, como se deu no Brasil. Eu penso que é uma discussão assim, interessantíssima e muito oportuna, né? Que é se questionar que mundo é esse e, portanto, também que psicanálise é essa, para qual mundo, né? Promete. Ótimo, então.
Gente, se não há mais questões, nós vamos dar por encerrado hoje. Sarug, Dagir, um prazer. Muito obrigado por estar aqui generosamente comigo, dividindo essa atividade com todos nós aqui com relação agradeço. Muito a essa obrigada. introdução a um tema que é ácido para a gente, porque a gente não domina tanto, mas, ao mesmo tempo, que nos instiga para a gente esticar a corda do conceito, para a gente começar a pensar na nossa inserção política aqui. Tá bem? Muito obrigado, um abraço para você, uma boa noite a todas e todos. A gente se encontra no final de abril, Obrigada, com o Lucas pilotando a nossa noite. Obrigado, gente. Boa noite, Olá, boa pessoal, noite. boa noite, boa noite. Pedro, obrigado também pela Boa mediação noite. e todos os presentes, e todos e todas presentes. Obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, turma, boa noite.